Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título é Virginia Woolf e Jane Austen, uma análise contrastiva, e ele está sobre orientação, essa pesquisa está sobre orientação da professora Cynthia Schwanz. Nessa pesquisa eu vou mostrar como a Jane Austen e a Virginia Woolf possuem trabalhos que dialogam entre si, apesar de as duas terem vivido em épocas muito diferentes. Começando por essa citação da Virginia Woolf no ensaio sobre a Jane Austen, principalmente nesse pedacinho aqui em que ela fala. Mas as palavras que eles trocam, a partir da banalidade, do lugar comum, bruscamente se tornam cheias de significado, cheias de sentido. Isso poderia ter sido uma citação sobre a Jane Austen, mas poderia ter sido uma citação também sobre o trabalho da Virginia Woolf, porque as duas usam o cotidiano e a banalidade para falar sobre assuntos mais complexos, sobre a vida e as relações humanas e sobre a vida em si, de forma geral. Nessa citação aqui também da Virginia Woolf sobre a Jane Austen, em que ela fala que a Jane Austen é uma das poucas mulheres que escrevia como uma mulher, não tentava copiar o modo de escrita dos homens. Isso também poderia também ser dito sobre a Virginia Woolf, uma vez que ela e o James Joyce utilizam o fluxo de consciência, os dois são contemporâneos, mas a Virginia Woolf desenvolve o fluxo de consciência usando o discurso indireto, enquanto o James Joyce não. Ele utiliza o discurso direto nas obras dele. Elas também viveram épocas de grande caos histórico e político. A Badia de Northanger foi escrito no finalzinho da Revolução Francesa e Night and Day foi publicado logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. E, geralmente, quando a gente passa por períodos de grande caos histórico, isso vai se refletir nas obras literárias e vai colocar em xeque os modos de... E tanto a Virginia Woolf quanto a Jane Austen foram precursoras da revolução da representação literária, cada uma na sua época. E aí a P. Morris vai dizer que a Jane Austen e a Virginia Woolf dividem essa estética chamada worldly realism, que é basicamente uma estética em que não existe hierarquia entre pensamentos e mundo exterior. Sempre as coisas, a natureza, os animais, a cidade está em diálogo com os ventos, sempre numa visão horizontal e não vertical, digamos assim. Ambas questionam o modelo de representação vigente, como eu disse. A Jane Austen vai fazer isso usando ironia e sarcasmo, por exemplo, em Northanger Abbey, que ela vai questionar o modo de representação gótico. E a Virginia Woolf vai fazer isso através do fluxo de consciência. Os personagens das duas são sempre muito comuns, muito cotidianos, não é nada muito heróico, as protagonistas dela. Contra o modelo conceitual de verossimilhança, os objetos, as coisas nas obras dela são geralmente metonímicos, não metafóricos. Ambas apresentam múltiplos pontos de vista em suas obras, cada uma da sua forma, mas apresentam. E é essa visão de mundo sempre em relação com a outra pessoa, do ser humano sempre com outra pessoa e com o mundo ao seu redor. Nunca uma visão do ser humano como um ser individual, uma visão individualista do ser humano. Night Day é o livro da Virginia Woolf que é mais comparado com a Jane Austen, porque ela utiliza o Comedy of Manners para desenvolver os fluxos de consciência, enfim. E daí eu trouxe essa citação do David Deich sobre o Noite e Dia e uma citação da Virginia Woolf sobre o Persuasão da Jane Austen, e ambas as citações falam basicamente a mesma coisa, de que o Comedy of Manners apresenta a banalidade na superfície, mas de uma forma mais profunda de interpretação, elas mostram visões muito complexas sobre a vida e sobre emoções e estados da mente de cada personagem. Basicamente, a conclusão é de que ambas revolucionaram a forma de escrita de suas épocas, cada uma do seu jeitinho. Além disso, elas possuem uma visão estética muito semelhante do ponto de vista literário, e elas apresentam elementos em comum, como múltiplos pontos de vista, o cotidiano como pano de fundo, e não existe hierarquia entre mundo e pensamento, como eu já falei.
essas são